Olá, pessoal. Senhor Jesus abençoe você que está vendo o vídeo. Muito obrigado. Tá? Abençoe sua família, todo mundo. Turma, vamos ver aqui a ligação iônica, capítulo 11, né? Ligação iônica, FUNVIC, nonos anos, 2025. Então, ligação iônica, como já fala, íons, né? Então, íon cátion, íon ânion. Cátion positivo e ânion negativo. Aí é muito importante você ter a tabela de cátions e ânions aí para você usar, né, pessoal? Tá certo? Muitos você não domina, né? Então, é bom você ter a tabela de cátions e ânions, mas vamos trabalhar isso, né? Então, Na mais Cl menos, um positivo e um negativo, NaCl, cloreto de sódio, o nome é de trás para frente, tá bom? Bom, turma, então nesse capítulo aqui, né, leitura e grifar aí, né, pessoal, páginas 4 a 15, né, tá certo? O que é essencial nesse capítulo aqui, do livro 3, né? Compreender e escrever fórmulas iônicas, né, conhecer principais propriedades dos compostos iônicos. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos, né, pessoal, um exercício lá da página 11, né, meio adaptado, né, que eu vou fazer aqui para vocês, tá certo? Qual que é a condição para conduzir corrente elétrica, né? Que deu açúcar aqui, tá? Aí eu coloquei, adaptei, né, que óxidos metálicos, né, é, hidróxido, né, base e sais, né, tá certo? Sólidos, coloquei aqui. E qual que é a condição para conduzir corrente elétrica, né, para o circuito aqui acender a lâmpada, né, pessoal? A condição é que ter carga, que deve ter cargas em movimento, né? Igual na casa da gente, tem elétrons em movimento que passa pelo fio, né? Tá certo? Essas cargas podem ser cátions, ânions, né? E elétrons, né? Íons, né? Íons, cátions, ânions, elétrons, e assim por diante. Então tá aí, né, pessoal? Beleza? E aí, entre a metais ou com hidrogênio, não é eletrólito, exceto ácido de arrênios. Então você já sabe, né? Então, se você tiver entre a metais ou com hidrogênio, aqui, ó, entre a metais ou com hidrogênio, não conduz corrente elétrica, não acende a lâmpada, exceto os ácidos de arrênios. Que ácidos de arrênios são substâncias moleculares que em água ionizam, forma íons, né? Tá certo? Aí se forma íons, formam cargas, aí passa a conduzir corrente elétrica. Por exemplo, HCl, H-Cl. O Cl é mais negativo, o H mais positivo. Mas quando você coloca na água, o oxigênio da água que é mais eletronegativo que o cloro, ajuda o cloro a arrancar o elétron do hidrogênio. Aí o hidrogênio fica só com o próton. Hidrogênio, número atômico 1, Hélio, número atômico 2, tá certo? Então, o hidrogênio tem número atômico 1, número atômico é o número de prótons, igual ao número de elétrons, todo átomo é neutro, lembrou? Então, o hidrogênio tem um próton e um elétron, tá? Então, no caso, quando você coloca um HCl, um cloreto de hidrogênio na água, é uma molécula de arrenos. Por quê? Porque o oxigênio da água vai ajudar o cloro a arrancar o elétron do hidrogênio, porque o cloro sozinho não tem eletronegatividade não tem eletronegatividade suficiente para arrancar esse elétron do hidrogênio, mas em água, o oxigênio, que é o segundo elemento mais eletronegativo, só perde por flúor, né? Lembra NOF, lá no cantinho, NOF, tem os gases nobres, né? E NOF. Então, OF. Então, o flúor é mais eletronegativo de todos, oxigênio o segundo, tá bom? Beleza, tá certo? Então vamos lá. E aí, só por aqui você já diria, né, pessoal, tá? Então, esse aqui não conduz corrente elétrica, né? Tá certo? É, tá certo? Nem água, nem solução aquosa, beleza? Agora, se fosse um ácido de arreno, sim, beleza? Bom, turma, ligação iônica, metal a metal, podendo ter metal com hidrogênio, e nas covalentes ou moleculares, entre a metais também com hidrogênio. Então, aqui, ó, e nas covalentes ou moleculares, entre a metais também com hidrogênio, que é a ligação covalente, a nossa sacarose, beleza? Aqui é a ligação iônica, ó. Ligação iônica, metal a metal, beleza? Aí você consulta a tabela para ver quem é metal e quem é metal. Por isso que tem que ter a tabela, as tabelas organizadas e da maneira que eu pedi para vocês, tá bom? Tá? E aí é importante depois na distribuição eletrônica, pessoal, ficar claro, né, que os metais vai terminar com 2, 3 elétrons na última camada, no último nível, né? Então eles vão tender a perder elétrons para estabilizar igual os gases nobres. Então o L é estável com 2 e os demais gases nobres estáveis com 8 elétrons na última camada. Vamos falar já já disso. Então 1, 2, 3, os metais perdem, 5, 6, 7 os ametais ganham, beleza? Então o hidrogênio ele combina tanto a ligação iônica quanto nas covalentes, né? Então, por isso que o hidrogênio sou preso por metais e ametais, tenho direito a uma ligação, mas eu não tenho família, beleza? O hidrogênio não tem família definida, está no canto esquerdo da tabela periódica, porque ele é o primeiro elemento em número atômico 1, beleza? E aí, falar um pouquinho então aqui, né, pessoal, para você ver a ligação iônica, né? Você vê com
o átomo de metal ele vai perder elétron, então vai ficar mais positivo. Porque se ele perde elétron, ele está ficando mais positivo, tá? Porque ele continua com o mesmo, porque o número atômico é o número de prótons igual ao número de elétrons, todo átomo é neutro, então é tudo igual. Olha lá. Então você vai perder carga negativa, está ficando mais positivo, beleza? E se está ganhando carga negativa, está ficando mais negativo mesmo. Aí surge o cátion e o ânion aqui, ó. Tração eletrostática, né? Bem forte, né? Na ligação iônica, né? No retículo cristalino. Aí vai formando o retículo cristalino, né, pessoal? Tá? Então, a Na+, Cl-, né? O sódio perde um elétron, então fica positivo, um positivo, e o cloro ganha um elétron, fica um negativo. Então, NaCl, beleza? Aí tá bem claro aqui, tá joia? E, bom, o raio atômico, bem fica o raio atômico, né, pessoal? Se o sódio vai perder um elétron, o raio dele diminui, né? E se o cloro está ganhando um elétron, o raio dele aumenta o tamanho, né? Beleza? Bom, e aqui está, né, um desenho bom, GIF, legalzinho de você perceber bem, né? Que o sódio vai perder a sua última camada, seu último nível, né? Porque tem um elétron só. É 2, 8 e 1, né? O sódio. Tá? Então o sódio vai perder, olha lá, seu único elétron da última camada, né? É nas últimas camadas que ocorrem as ligações, as interações interatômicas, né? Então, olha lá, o cloro perde o último nível, então, claro que diminui de tamanho, o raio dele diminui, aí o cloro ganha um elétron, o raio dele aumenta um pouquinho, beleza? Então é isso, deu para perceber? Cuidado, viu, gente? O átomo de sódio vira cátion sódio, tranquilo. Agora já o cloro ganha o elétron, vira ânion cloreto, aí muda de nome, cuidado, viu? Vambora? Aí, turma, treinando um pouquinho aqui para vocês ficarem craques, né? Aí, tá vendo? Ó? Então, nós vamos ver as funções inorgânicas logo em seguida, né? Beleza? São funções inorgânicas, ácido, base, sal e óxido, mais hidretos metálicos do grupo A e 2A. Depois vamos falar das funções inorgânicas aí. Sal é uma delas, né? Olha o sal aí, pessoal. Tem iodato de sódio, né? Por lei, ou de potássio, né? Ele tem que ser iodado, né? Tá certo? Antiumectantes para evitar a umidade, né? Tá certo? E olha que a gente come no dia a dia, né, pessoal? Olha os nomes aí para você ver, né? Então, para você montar essas formas, aí, galera, eu pedi para vocês na aula, no 1, no 2, pegar, plastificar a tabela para ficar colorida, bem bonitinha, para ficar bem organizado o estudo, né? Ah, professor, vai ficar caro. Então, eu até choroquei já a tabela com as bolas, o diagrama para vocês e a tabela mesmo dos elementos. Tá? É só xerocar agora a tabela de cátions e ânions, então, tá bom? Bora? Aí montando então, consultando a tabela iodato de potássio, olha lá. Então você vai colocar, vamos começar cloreto de sódio, né? Na+Cl-, né? Tá certo? Você olha na tabela, um positivo e negativo, então as cargas não aparecem na fórmula final, na fórmula unitária ou iônica, né? Aí, então, cloreto de sódio, beleza? Vamos fazer outro. Olha lá, olha na tabela, potássio é K+, iodato, você consulta lá, IO3-. Um positivo e um negativo também, fica KIO3, iodato de potássio. Perceba que o nome de trás para frente. Vamos lá. Vamos montar o ferrocianeto de sódio. Sódio é Na+, né, pessoal? E ferrocianeto é esse ânion enorme aqui, ó. Um pouco meio complexo, né? FeCN6 com 4 cargas negativas, 4 elétrons ganhos. Daí o Na é um positivo, você vai precisar de colocar mais 3 NAs para dar 4. Ó. Aí fica 4 NAs, 4 positivos, 4 negativos, equilibrou a fórmula. Aí você fica então com a fórmula assim, Na4, né, para não escrever tudo isso, Na4 e ao lado o ânion, FeCN6. Não vai precisar do colchete, né, pessoal? Porque aqui teria um de fora, né? E um não escreve, tá bom? Ótimo. Vamos continuar? E o dióxido de silício, né, pessoal? Tá? Função inorgânica óxido, né? SiO2, dióxido de silício, tá bom? Porque as funções inorgânicas, vai acostumando com essa música aqui, viu, pessoal? São funções inorgânicas, quais? Ácido, base, sal e óxido, mais hidretos metálicos do grupo A e 2A. Bom, tem outras funções, carbetos, nitretos, fosfetos, mas já tá bom, né? Aí, pessoal, olha a importância aqui dos grupos na tabela periódica, né? Para você ter uma noção, né? Olha lá para você ver, ó. O que é eletronegatividade? Eletronegatividade, né, pessoal? Agora, eletronegatividade, né, que é a tendência de atrair elétrons e ela cresce de baixo para cima, para a direita, fora gases nobres. Até tirei os gases nobres aqui para você ver, tá certo? Porque os gases nobres não têm tendência de ganhar elétrons, né, gente? Em condições normais, né? Em condições especiais, eles formam compostos, sim, mas em normais, não. Então vamos aí, aqui, ó, para você ver, pessoal, ó. O que você percebe aqui? Né, que o caráter ametálico, né, os ametais são mais para a direita, que os que têm tendência de ganhar elétrons, né? Aqui para você ver, por exemplo, ó, elementos do grupo 7A tem 7 elétrons na última camada, no último nível, então tende a ganhar um para ficar com 8.
tá? Que é a teoria do octeto, né? Para ficar igual aos gases nobres, com exceção do hélio, né? Então, olha lá, então ganha um elétron. Só que aí, pessoal, cuidado que muda de nome, né? Muda de nome. O flúor, cloro, bromo e iodo, né? Ao ganhar um elétron que eles têm 7 na última camada, ganhou para ficar com 8, né? Vai chamar fluoreto, cloreto, brometo e iodeto, tá joia? Mesma coisa o grupo 6A aí, pessoal. O grupo 6A, tá vendo? Tá? Tem 6 elétrons no último nível, última camada, precisa de 2 para ficar com 8. Então o O fica 2 negativos, o S 2 negativos, quer dizer, 2 negativos que ganhou. A leitura é a seguinte: 2 elétrons ganhos, 2 elétrons ganhos, essa é a leitura, tá bom? Não é 2 a menos, né? É 2 menos, que é 2 menos, é 2 elétrons ganhos, que esse menos é elétrons. Beleza? Tá aí, então. E a mesma coisa, né, pessoal, tá? É por isso que é bom você ir acostumando, né? O oxigênio vai virar ânion óxido e o enxofre vai virar ânion sulfeto, beleza? Bom, e assim por diante. O nitrogênio vai virar nitreto e o fósforo fosfeto, tá bom? 5, tem 5 elétrons na última camada, ganha 3 para ficar com 8. Tá? E do lado de cá, os metais, né, pessoal? Lá, o lítio, sódio, potássio, né? Tem um elétron na última camada, característica de metais, tende a perder um para ficar com 8, né? Beleza? Olha lá, o magnésio, cálcio aí, do grupo 2A, eles têm 2 na última camada, é mais fácil perder 2 para ficar com 8, beleza? Porque se eles perdem 2 elétrons nessa última camada, aí a última deles, anterior, passa a ter 8, né? Já tem 8 na realidade, né? Vou mostrar já já um slide aqui para vocês, fica tranquilo. E aí, turma, você vai fazendo as combinações de cátion com ânion, né? Olha lá, NaCl, cloreto de sódio, beleza? Aí vamos combinar, por exemplo, Na com S. Na com S, cadê o S aqui? O S 2 menos, né? Então, Na, por que 2 NAs? Com S é 2 menos, precisa de 2 NAs positivos. E assim, gente, isso aqui é importantíssimo nesse treinamento, tá? Tá certo? Lá, vamos combinar quem agora? Combinar Na com nitreto aqui, ó, com N3 menos, ó, preciso de 3 NAs para combinar com ele, porque cada NA é um positivo e o nitreto é 3 negativo, certo? Então eu preciso de 3 NAs para perder 3 elétrons para o N, e o N ganha 3 elétrons, um de cada NA, beleza? Deu para sacar? E assim por diante você vai fazendo combinações, lá o cálcio, ó, cálcio e com F. O F é um negativo, então eu preciso de outro F para combinar, e assim por diante. Bem, gente, essas combinações é muito importante treinar. Olha lá, CaO, cálcio 2 positivo, oxigênio 2 negativos, fica só CaO mesmo, beleza? E assim por diante, tá joia? Aí os nomes que eu falei que mudam, né? Tranquilo? Muito importante. O anióxido gera uma função inorgânica aqui, né? Beleza? Aí, beleza, pessoal? Bom, turma, vou fazer uma revisão aqui do capítulo, dos capítulos 9 e 10, né, onde a gente trabalhou com o diagrama, né? Distribuição por ordem crescente de energia, né? Lá, o diagrama dá isso, né, através dos subníveis, em ordem crescente de energia. Tá certo? Olha lá. Uma bola, tá? A música que tá aqui, ó. Uma bola, duas bolas, três bolas, quatro bolas, três bolas, duas bolas, 7 níveis, que são 7 níveis, é igual ao do raio atômico, né? O raio atômico cresce para a esquerda e para baixo. Vamos explicar. Para a esquerda tem menos prótons, menor atração sobre os elétrons. Assim o átomo fica maior e para baixo cada vez maior. KLM, NOP e Q. Olha lá, ó. KLM, NOP e Q, postulado assim, são níveis de Bohr, mas postulado é o quantum de Planck, 13 anos pós-Bohr, modelo orbital, é o atual, beleza. Então você vai descendo a tabela periódica, né, pessoal? Você tem 7 níveis, né? E os subníveis é SPDF. Então a primeira coluna toda é 1, o S cabe no máximo 2 elétrons, subnível S. Agora de 4 em 4, né? Então 2 para mais 4 dá 6. É tudo P, subníveis S, P, D e F. Né? O S cabe no máximo 2. O P vai caber no máximo 6, porque é de 4 em 4. Aí você vai preenchendo tudo aí, ó. Beleza? Terceira coluna é o D, vai ser 10, então. Aí você preenche a terceira coluna e a última coluna, o F, é 14. Porque é de 4 em 4, beleza? Agora, para você determinar a ordem de energia, tem que seguir as setas inclinadas, de cima para baixo. Olha lá. Primeira seta, segunda seta, você vai pegar a segunda bola, né? A terceira seta vai pegar duas bolas, a quarta seta vai pegar outras duas bolas. Aí na quinta seta, uma, duas, três, quatro, cinco, você vai pegar três bolas. Aí, na sexta seta e assim por diante, de cima para baixo você vai descendo para distribuir os elétrons. Que jeito que eu faço isso, professor? Gente, a gente aprendeu isso no capítulo 9, fizemos o capítulo 10 e vamos fazer no 11 também.
Olha lá, número. Agora você vai entender direitinho. Se você não entendeu muita coisa até aqui, agora esse slide presta muita atenção que você vai sacar direitinho como é que funciona. Então, olha lá, pessoal, número atômico, que é o número de prótons, igual ao número de elétrons, todo átomo é neutro. Então, olha lá, só para você entender. Então, a regra do octeto é que os átomos tendem a se estabilizar com 8 elétrons. Tem exceção, viu, pessoal? O hélio tem 2, por exemplo, então alguns vão estabilizar com 2, igual ao hidrogênio, igual ao lítio, tá certo? Né, alguns vão estabilizar com 6, mas em geral com 8 elétrons aqui. Então, olha lá. 1, 2, 3, os metais perdem. 5, 6, 7, os ametais ganham. Para quê? Perde para ficar com 8, vira cátion. E que vira ânion. Que jeito? Você vai entender direitinho agora. Olha para você ver agora. Não tem como você não entender, ó. O sódio, o sódio é 11, pessoal. Aqui é 11, perdão. Eu não vou voltar não, porque senão atrapalha. Então aqui é 11. 12 é o magnésio, perdão. O sódio aqui é 11. Ó, 2, 8 e 1. KLM, fazendo lá um S2, 2S2, 2P6. Aí depois colocando os níveis, vai ficar KLM, 2, 8 e 1 para dar 11, certo? Aí veja que tem uma última camada aqui, no último nível. O que você acha mais lógico? Ganhar 7 elétrons aqui para ficar com 8 ou perder esse último aqui, aí a última dele passa a ser o L aqui com 8. Então é mais prático. Pessoal, ele não tem eletronegatividade quase nada, ele é muito eletropositivo, porque ele é metal. Eletronegatividade está para a direita. Tá certo? Como a gente já falou. Agora, eletronegatividade, que é a tendência de atrair elétrons, e ela cresce de baixo para cima, para a direita, fora gases nobres. Então, é mais fácil perder um do que ganhar 7 aqui. Ele nem tem força para puxar 7 elétrons, tá certo? Olha lá como é que fica então. Então o que acontece? Ó, 2, 8 e 1. 11 número atômico, 11 prótons, 11 elétrons, certo? 11 elétrons. Como ele perde um elétron, fica com 10, ó. 8, 2, 10. Tá? Ele tinha 11, o número atômico 11, 11 prótons, 11 elétrons, ele estava zero aqui, prótons e elétrons zerado, neutro. Se ele perde um elétron, ele fica com 11 prótons, continua com 11 prótons, e 10 elétrons, quer dizer, uma carga positiva a mais que elétron. Então, por isso que ele fica Na+, beleza? Aí estabilizou, igual o gás nobre, né? Igual o neônio, neônio, criptônio, xenônio e radônio, né? Porque o hélio é seção com 2, beleza? Aí, ó, tá vendo? Ó, o magnésio aqui com 12. O magnésio realmente é 12 mesmo. 2, 8 e 2. Aí também tem 2 na última camada. Não tem força para puxar 6 elétrons aqui. A eletronegatividade é muito baixa dele, tá certo? Né? Então é mais fácil ele perder esses dois da última aqui, ficar com. Aí a última passa o L com 8, olha lá, ó. Beleza? O que acontece? Olha lá. 12 número atômico, 12 prótons, 12 elétrons. Se ele perde 2 elétrons, fica com 10 elétrons. Continua 12 prótons, fica 10 elétrons. Fica duas cargas positivas a mais. Tá certo? Então tá aí. E o alumínio, mesma coisa, né, pessoal? 3 elétrons, a última camada também tá longe de 8, né? Então é mais fácil perder esses 3 da última, fica com 8. A última passa a ser essa aqui com 8, tá certo? Aí fica com 10 elétrons. Transforma em Al3+. Por quê? Tá? Porque, tranquilo, né, gente? 13, olha lá, 13 número atômico, 13 prótons, 13 elétrons. Se ele perde 3 elétrons, né, ficou com 10 elétrons. Então tem 13 cargas positivas e 10 negativas. O saldo aqui é de 3 mais, 3 prótons a mais, 3 positivo. Então 3 mais é 3 prótons a mais que elétrons, tá? Porque perdeu 3 elétrons. É sempre assim. Um próton a mais que elétron, porque perdeu um elétron. Dois prótons a mais que elétrons, porque perdeu 2 elétrons. Três prótons a mais que elétrons, porque perdeu 3 elétrons. E se for 4 mais, 4 prótons a mais que elétrons, porque perdeu 4 elétrons. Depois a gente vê essa parte aí, beleza? Então, o íon cátion tem raio menor que o átomo neutro, né, pessoal? Então, é, o íon cátion, né, tá certo? Você pode ver, tem menos camadas aqui, tem raio menor do que o seu átomo neutro, beleza? Turma, eu tô mais devagar nesse aqui, porque se você entender esse aqui já era, certo? Vamos juntos? Olha lá, olha esse aqui agora, ó, cloro, 2, 8 e 7. Agora tá pertinho de 8, é mais fácil ganhar um para ficar com 8 aqui, ó. E tem bastante eletronegatividade para isso, que o cloro tá lá no grupo 17, grupo 7 é o 17, do lado dos gases nobres, né? Então ganhou para ficar com 8, olha lá, tá vendo? Ó? Como ele ganha, olha lá, 17 prótons, olha lá, 17 número atômico, 17 prótons, 17 elétrons. Ganha um elétron, 18 elétrons. Ficou com um elétron a mais que próton, olha lá. Cl menos é um elétron a mais que próton, beleza? Você ficou estável aí, igual gases nobres, beleza? Ó, o enxofre, ó. E cuidado que eles mudam de nome, eu já falei, né? Tá, o cloro, por exemplo, vai virar ânio cloreto Cl-, né? O enxofre vai virar ânio sulfeto S2-. Por quê? Olha lá, 2, 8 e 6, tem 6, tá mais prático ganhar 2 para ficar com 8, tá perto de 8 ainda, tá certo?
Aí ganha dois elétrons, ó, 16, olha lá, número atômico, 16 prótons, 16 número atômico, 16 prótons, 16 elétrons. Ganha dois elétrons, ficam dois elétrons a mais que prótons, ó, dois menos, dois elétrons a mais que prótons, beleza? E assim o fosfeto, né? O fósforo vira fosfeto, aqui, ó, 2, 8, 5, ainda tá perto de 8, né? 5 tá mais perto de 8, ganha 3 elétrons, olha lá. 2, 8, 5 era 15, 15 número atômico, 15 prótons, 15 elétrons, ganha 3 elétrons, ficou com 3 cargas negativas a mais que prótons, olha lá, 3 menos, beleza? E, logicamente, o íon ânion, né? O raio, o tamanho dele é maior do que o seu átomo neutro, isso é muito legal, mas não decora isso não, vê se entende, tá bom? Beleza, turma. Então, isso daí, aí, tá vendo só? Então, os átomos tendem a fazer isso que você acabou de ver aí, ganhar ou perder elétrons, perder ou ganhar elétrons, para ficar estáveis, igual os gases nobres com 8 elétrons, última camada aqui, tá? O hélio, no caso, 2, né? No caso, o hidrogênio vai ficar igual ao hélio, com hidrogênio, número atômico 1, hélio, número atômico 2. Então, o hidrogênio tem um elétron, precisa ficar igual ao hélio com 2. O lítio também, tá? O lítio vai ter um elétron de última camada, precisa, né? Se ele perder esse elétron fica com 2 igual ao hélio, tá? Então tem exceções aí, fica tranquilo, viu, gente? Mas o importante é que todos os elementos, todos os átomos da tabela, os elementos, eles tendem a ficar estáveis igual os gases nobres, tá? Beleza? Por isso que são nobres, né? E vamos para o exercício já. Aí, turma, ó. Então tem um exercício aqui, né? Olha lá, falou que tá do modelo de Bohr, falou que esse átomo é um metal ou ametal. Tá perguntando aqui, né? Justifique a sua resposta com base na formação dos compostos iônicos. Então, a figura a seguir aqui. Então, só de você olhar, ó, primeiro nível K com 2, segundo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é o L, e aqui o M com 2. Então, tem 2 na última camada. Posso ter voltar o slide para você aqui, ó. Bem característico do magnésio aqui, 2, 8 e 2, tem 2 na última camada. Se tem 2, tende a perder 2 elétrons para alguém, né? Que quem perde, perde para alguém, claro, né? Tá certo? Né? Então, olha lá. Então tende a perder 2 elétrons, né? E fica 2 positivo, né? Tá certo? Esse átomo que está falando lá, tá? E quem vai ganhar? Quem vai ganhar, por exemplo, vai ficar 2 negativo. Ó, por exemplo, aqui tem 6 na última camada, um que tem 6 na última camada. Ganha 2 elétrons e fica com 8. E adquire carga 2 negativo. Deu para voltar? Né? Então aí, ó, né? Então, dois elétrons na última camada tende a perder essa camada inteira, esse nível inteiro, tá? Aí fica com 8, né? Aí a última passa a ser o L, a última passa o L com 8 estável, igual aos gases nobres, estabilidade dos gases nobres. Então fica X2 mais, quer dizer, 2 prótons a mais que elétrons, porque perde 2 elétrons, então vai ficar com 2 prótons a mais que elétrons, beleza? Né? É um metal, então, um metal, né? Metal perde 2 elétrons no último nível aí, tranquilo? Aí falou, para adquirir estabilidade, o átomo representado pela figura deverá efetuar ligação química com um outro átomo do outro elemento. Qual característica deve possuir? Ganhar um metal, né, pessoal? Ganhar dois, um Y, por exemplo, ganhar 2 elétrons, né? Olha lá, tá certo? Um metal, por exemplo, ganhar 2 elétrons e virar ânion, né? E, olha lá, se está perdendo 2 elétrons aqui, então um metal, né? Deve ter essa característica aqui, beleza? Qual a característica esse átomo deve possuir, beleza? Olha lá, um único átomo, falou aqui um único, viu, pessoal? Ah, mas não podia ser outro, não, um único átomo. Se é um único átomo, tem que ter 6, onde uma camada e ganhar 2 para ficar com 8. Exatamente como mostrei aqui para vocês. Olha lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem 2 na última camada, tende a perder 2 elétrons, 2 positivos, né? Se é um único átomo, vai perder esses 2 elétrons, só pode ser para um que tem 6 na última camada, que vai ganhar 2, fica 2 negativos. E aí, tranquilo, beleza? Resolvido? Bora, vamos mais um? Olha lá, tá em frango dois elementos x e y, né, pessoal? Tem as seguintes camadas de valências, né? O último nível aqui, né? 3p5 e 4s2. Aí você vai usar o diagrama, seguir as setas, como a gente aprendeu, tá certo? Né? E aí você vai justificar por que a ligação x e y é ligação iônica entre si. Então você vai pegar o diagrama lá, segue as bolas, de cima para baixo as setas. Primeira bola um S2, segunda 2S2, depois 2S2, depois 2P6, 3S2. Aí você vai continuando até dar o número aqui, até chegar no 3P5, né, que falou aqui. Ah, não é 3P6, professor? Então, mas no caso você tem, aquilo é o máximo de elétrons que cabe em cada subnível, né? Então, no caso, vai trabalhar para cada átomo aí. No caso aqui, falou 3P5 é o último aqui, né? É da camada de valência, né? Agora presta atenção, gente. A camada de valência não é só o 3P5, né? É o terceiro nível aqui, ó. É o último nível aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Por isso que eu marquei aqui, ó. Por isso que eu marquei aqui. Então, cuidado, viu? Tá?
E aí, tranquilo, 2, 8 e 7 aí, tá vendo? Então, vamos prosseguir. Olha lá. Então, esse aqui é um que? O elemento número atômico 17, né? Ó, 2, 4, 10, 12, 17. Então, ele é um ametal do grupo 7A17, né? Então, ele tende o quê? Então, ele tende o quê? Ganhar um elétron e virar ânion X menos, quer dizer, ganha um elétron, beleza? Faz a mesma coisa para o outro, vai até 4s2, seguindo as bolas de cima para baixo no diagrama, você vai até 4s2. Aí o último aqui é só o 4 mesmo, tá? Não vou marcar aqui, vai ser a primeira camada, segunda, terceira, quarta. O quarto é esse daqui. Então, somando os elétrons, 2, 2, 6, 8, 2, 6, 8 e aqui 2. Então, última camada, 2. Tem 2 elétrons na última camada. Você acha mais fácil o quê? Ganhar 6 elétrons aqui para ficar com 8, né? Ou perder essa camada, perder esse nível, perder dois. Perder dois, hein, pessoal? Não tem eletronegatividade, é metal nesse aqui. Não tem eletronegatividade para puxar 6 elétrons. Então, perde 2 elétrons, fica, a última passa a ser o M aqui. Então, perde 2 elétrons, fica 2 positivo, beleza? 2, 3, os metais perdem. 5, 6, 7, os ametais ganham. Então, o Y tem número atômico 20, né? 2, 4, 10, 12, 18, 20. Então, ele tende a perder 2 elétrons, então fica 2 mais, né? Perde duas cargas negativas, fica 2 positivos a mais. Vai treinando isso aí. E aí o positivo vem sempre primeiro, viu, pessoal? Na Cl-. Guarda esse, cloreto de sódio. Na Cl-, beleza? Então aí, olha lá, Y2 positivo, X negativo. Você tem que colocar um outro X para dar 2 negativos, ó. Combinar com 2 positivos. Então a fórmula é X, desculpa, YX2. Esse 2 é colocado embaixo aqui, é índice, chama índice. Se é a fórmula unitária ou iônica. Agora, qual a fórmula do composto iônico formado? Já respondemos, né? Já respondemos, tá? Por que que estabelece ligação iônica, né, pessoal? Porque já tá aqui, né, ó. Porque é uma ligação de um metal com a metal, né? Tá certo? 2, 3, metais perde, 5, 6, 7, os ametais ganham, beleza? Bora. Aí, pessoal, vamos fazer mais um. Determina a fórmula do composto iônico formado pelo alumínio e o oxigênio. Olha que legal, ó. Tá certo? O exercício da página 10, né? O número 2, né? Aí, pessoal, você vai distribuir no diagrama até dar 13 e o oxigênio até dar 8. Olha lá. Pega o Al3, número atômico, que é o número de prótons, igual ao número de elétrons, todo átomo é neutro, olha lá. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, seguindo as bolas, seria 3P6 no diagrama. Só que eu quero 13, ó. 2, 4, 10, 12, para dar 13, 1. Então você apaga o 6 e coloca 1. Aí a última camada é o 3, é o número 3 aqui. Então 2, aqui 2 e 6, 8, que é o L, 3. Aí, tá vendo? Ó, 3. Você acha mais prático o quê? Perder 3 para ficar com 8 aqui na última, ou ganhar 5 aqui para ficar com 8? 5 tá longe de 8, né, gente? Metal, né? 2, 3 metais perdem. Então tende a perder 3 elétrons. Então, ó, 13, número atômico, 13 prótons, 13 elétrons. Se ele perde 3 elétrons, fica com 10 elétrons. Ele continua com 13 prótons e 10 elétrons agora, 3 prótons a mais. Por isso que fica ele 3 mais, beleza? Bom, você já pegou a manha já, né, gente? Tá? Olha lá, o oxigênio, número atômico 8, né? Olha lá, 2, vai até dar 8. Um S2, 2S2, que seria 2P6, daria 10. Mas é para dar 8, que é o oxigênio, né, pessoal? 8, né? Que tá aqui, ó, 8 é oxigênio, beleza? Então, 2, 4, para dar 8, apaga o 6, põe o 4 aqui. Aí a última camada do último nível é o 2, eu tô do 2 aqui. Então, um é o K com 2 e o L que é o 2 com 6 elétrons. Aí, agora sim, né? Tá mais perto de 8, é mais prático, ganha 2 para ficar com 8 aqui. Então, ele é um metal do grupo 6 ou 16. Então, ele tende a ganhar 2 elétrons, vira ânion óxido, né? Vai acostumando com isso aqui, gente. É uma função, isso aqui vai gerar uma função inorgânica chamada óxidos, tá certo? Então, pronto, a L3 mais ou 2 menos, né? Olha lá, L3 mais ou 2 menos, positivo, depois o negativo. Aí você coloca mais um O, aí deu um ânion óxido, né? Deu 4 negativos e 3 positivos. Não acertou, não equilibrou ainda. Aí o que você faz? Coloca um de outro, de cada um, e fica certo agora. Lá, coloca mais um O, dá 6 negativos, um O, 2 menos, né? E mais um AL dá 6 positivos. 6 positivos com 6 negativos, zerou, equilibrou. E a fórmula é a bauxita, né? Aliás, o principal componente da bauxita, que é o óxido de alumínio, né? Al2O3. Al2O3. Beleza? Bauxita, fazer panela de alumínio, assim por diante, né? Aí, turma, o outro aqui, legal também, né? Que falou que, considerando o elemento A, que ele apresenta o subnível da camada de valência 6s2, né?
reage com o composto B, que tem os subníveis 4s2, 4p5 na camada de valência. Então você vai distribuir até dar isso, né, pessoal? Né? Então você vai distribuir até dar isso, né? Mas nem precisa, porque já se tem a camada de valência que falou que é o 6s2, então tranquilo. Então você nem precisa fazer tudo, distribui tudo até chegar no 6s2, não precisa. Se é 6s2, 1, 2, 3, os metais perdem, então tende a perder dois elétrons e virar x2 mais. Então perde duas cargas negativas, ficou dois positivos a mais, certo? E aqui no caso, a última camada está falando que é 4s2, 4p5, tranquilo. Lá 4s2, 4p5, 2 e 5, 7. Então ganha um elétron para ficar com 8, vira Y menos, né? Ganha um elétron, ganha um elétron, com um elétron a mais que próton, beleza? E aí tranquilo, ó lá, A2 mais. Aqui eu pus X e Y, pessoal, mas eu aqui seria A2 mais, né? Aqui seria A2 mais e aqui seria B menos, tá bom? Tranquilo? Então A2 mais e B menos, né? Tá? Não vou apagar, não, senão fica, né? Você já entendeu o que eu falei, né? Então, entenda aqui. Então, no lugar do X2 mais, aqui é A2 mais, e aqui no lugar do Y menos é B menos, igual tá aqui, ó. Pronto. Aí você coloca mais um B menos, dois negativos, dois positivos, tranquilo. A fórmula é A, B2, ó. A1, né? 1 não escreve, né? B2, o índice aqui embaixo, fórmula unitária ou iônica. Bom, aqui você faz uma pausa para resolver, né? Beleza? Aí faz uma pausa para resolver isso aqui também. Depois você vai vendo, beleza? Número atômico é o número de prótons igual ao número de elétrons do átomo, é neutro. Mesmo novela que a gente fez até agora, viu, pessoal? Mas para você treinar bem essa parte mesmo, para ficar craque para frente aí, beleza? Sulfeto de Césio, beleza? Propriedades compostos iônicos, pessoal. Eles vão conduzir bem a corrente elétrica quando estiver no estado líquido, né? Derretido. Né? Elevar altas temperaturas, porque o retículo cristalino, a atração eletrostática é forte. Então vai dar temperaturas altas de fusão e de ebulição, tá certo? Então ele vai conduzir bem a corrente elétrica, por quê? Qual que é a condição para conduzir corrente elétrica? Ter cargas em movimento, senão não conduz corrente elétrica. Por isso que no estado sólido não conduz. No estado sólido, pode ser bem NaCl, cloreto de sódio sólido, os íons estão presos no retículo, tá? Você tem que derreter para vencer essa barreira eletrostática que os une, né? E separar. Aí vira na forma líquida, ou se você colocar em água, tá? Os íons se movimentam. Tá, apresenta temperatura de fusão e ebulição muito alta, no caso cloreto de sódio, mais de 800 graus a fusão, né? De maneira geral, são sólidos, a temperatura ambiente, pessoal. Dissolve bem em água, né? Duros, são cristais, né? E normalmente duros, né? Tá certo? E por que são quebradiços? Ó, se você entende, ó que legal, ó. Por que que quebra? Tá? São quebradiços, ó que legal, ó. Tá vendo, ó? Você perceba aqui o seguinte, ó. Os íons estão alinhados, né? Olha lá, menos e mais, menos e mais. Quando você bate, dá a pancada, você desalinha. Você desalinha. Né? Olha lá, você acaba tendo carga negativa com negativa que repele, e carga positiva com positiva que repele, tá? Aí, você tá aqui, ó, positivo e negativo, bem organizado no retículo cristalino antes, ó. Positivo e negativo, tudo certinho, intercalado. A hora que você dá uma pancada, aí você desalinha, né? Aí fica a carga negativa com negativa e positivo com positivo que se repele, aí ele quebra, beleza? Deu para pegar, né? Aí, pessoal, um exercício aqui, que eu fiz uma adaptação também, né? Foi lá do comecinho, a gente cantou a música aqui. Então vamos ver se esse composto acende a lâmpada aqui, se conduz corrente elétrica ou não. Qual que é a condição que eu falei para conduzir corrente elétrica? Aí, ó, ter cargas em movimento, né? Positivo, negativo, cátions, ânions, ou elétrons aí, ter cargas em movimento, beleza? Então vamos lá então. Aí, ó, primeiro, por exemplo, aí, pessoal, sacarose C12H22 no estado sólido, né? Então, sólidos, pessoal, sólidos não tem cargas em movimento, né? Então, não vai conduzir corrente elétrica, exceto os metais, né? Certos metais. Você coloca um garfo na tomada, você toma choque, né? Então, o metal é outro caso que a gente vai ver depois, tá bom? Então, os sólidos em geral, né? Tá certo? Né? Não tem cargas em movimento. No caso do açúcar, né? No caso do açúcar, né, pessoal? Nem colocado em água, né? No caso do açúcar,
A solução de sacarose também, se você colocar em água também, não vai formar cargas em movimento. Ó. Olha lá, C12H2211 sólido, em água fica aquoso e não há formação de cargas. Por isso que não vai conduzir corrente elétrica, beleza? Tá? E cuidado então, mais uma vez, né, pessoal? Entre a metais ou com hidrogênio, não é eletrólito, exceto ácido de arrênios. Então, entre a metais ou com hidrogênio, não conduz corrente elétrica, exceto se for um ácido de arrênios, que é HCl. Limpa pis HCl, é o ácido clorídrico. Então, porque o HCl, né, pessoal? Tá? Em água vai ionizar, vai formar H mais Cl menos, aí formam cargas, ioniza, ionização, formação de cargas, de íons, né? Aí passa a conduzir corrente elétrica, tá? Mas as demais moléculas não conduzem, beleza? Aí vou ver mais um, ó, o NaCl sólido, ó, a mesma coisa, ó. NaCl sólido, ó. Olha lá, sólido não conduz corrente elétrica. Por quê? Porque os íons estão presos aqui no retículo cristalino, Na mais Cl menos, estão presos por atração eletrostática, então não conduz, olha lá. Você pode ver, olha lá, eu testo lá, tá vendo, ó? Condutividade elétrica, a lâmpada que está na mão do Felipe Xará aqui, o aluno do primeiro ano FUNVIC 2025, né, Felipe? Obrigado aí, viu? Olha lá para você ver, ó. Você vê que a lâmpada está na mão dele, a lâmpada não acende. A lâmpada não acende, a lâmpada está na mão dele, beleza? Vamos continuar. Agora, veja bem, ó. Veja a dissociação, ó. Vamos derreter. Isso aqui vai mais ou menos 800 graus para você derreter. Então, você elevando a temperatura aqui, aí você vai ter, olha lá, Na mais líquido, mais Cl menos líquido. Aí você passa a ter cargas em movimento a alta temperatura. Essas cargas em movimento vai passar a conduzir corrente elétrica, beleza? Ou se você colocar em água aqui, ó, igual eu vou fazer já já, ó, pegar NaCl e pôr na água, quer ver? Olha lá, Na mais aquoso, Cl menos aquoso, olha lá pra você ver, ó. Olha de novo, olha lá, tô colocando um pouquinho na água e testando a condutividade. Olha a lâmpada como é que acende, percebeu? Tá? Então, sólidos iônicos aí, derretidos ou fundidos, ou em água, né, eles dissociam, isso aqui é uma dissociação, separação de íons, que já existem, tá bom? Aí passa a conduzir corrente elétrica. Isso acontece, pessoal, com os óxidos metálicos, bases e sais. E os óxidos metálicos, junto com as bases sais, sofrem dissociação e conduz corrente elétrica em solução aquosa e também quando fundidos entre a metais ou com hidrogênio, não é eletrólito, exceto ácido de arrênios. Oh, beleza. Tá? Vamos mais um? Aí, vamos fazer esse aqui aí, pessoal. Um exercício aí. Aí falou assim que propriedade que pode ser atribuída qual propriedade aos compostos iônicos, né? Caracterizados por ligações iônicas entre as partículas, como nitrato de sódio, por exemplo. Tá certo? Em solução. Qual que é a propriedade aqui, né? Então, a propriedade, você lendo com calma aqui, olha lá. Compostos íons conduzem corrente elétrica no estado líquido, fundido, né, pessoal? Olha lá, o estado líquido, né? Isto é, fundido, derretido, os íons ficam livres, passa a conduzir corrente elétrica. Olha bem esse GIF que legal, pessoal, só para você entender bem, ó. Deixa eu voltar no começo, para você entender como é que funciona no aspecto microscópio. Quer ver? Deixa eu voltar. Era jovem, né? Tinha cabelo, gente. Ei, ferro, velho, é. Bom, vamos lá. Deixa eu voltar o GIF, que esse GIF aqui é meio grande, mas é bom voltar para você entender. Comecinho certinho. Olha lá. Então está dissolvendo, olha lá. Cloreto de sódio, sódio dissolvendo na água. Então vai haver dissociação, separação dos íons, né? Tá certo? No caso aqui tem água, né? Aqui eu representei derretendo, né? Mas está em água. Aqui ali seria aquoso e aquoso. Olha lá, ó. Na mais Cl menos. Ó, em água, então, vão se dissociar, separar. Na mais Cl menos. E eles vão ficar aquosos, isto é, rodeados de água aqui, ó. Olha o Na. O oxigênio que é mais negativo volta para o Na que é mais positivo. E aí o Na fica rodeado de água. Isso chama aquoso. Aque. Aquoso, beleza? Tá? E aí passa a conduzir corrente elétrica, você está vendo no GIF aqui, tá bom? Tá? Então, quando derretidos, isto é, no estado líquido, né? Ou em água, né? Os íons se movimentam, né? E passam a conduzir corrente elétrica. Fazendo uma revisão, ligação iônica, metal a metal, podendo ter metal com hidrogênio, e nas covalentes ou moleculares, entre a metais também com hidrogênio. Um, dois, três, os metais perdem. 5, 6, 7, os ametais ganham. E falando em metais, né, pessoal? A ligação metálica aqui, ó, né? A ligação metálica, né? Aí o sólido, né? O sólido metálico conduz corrente elétrica, né? Agora, por quê?
Porque tem elétrons livres pelo metal, olha lá. Ligação metálica tem pseudocátions rodeados sempre por elétrons livres. É, mar de elétrons, né? Que você está vendo os dois GIFs aqui, ó. Então, você vai ter falsos cátions, né? Os positivos aqui seriam os falsos cátions, porque eles se formam e desaparecem, formam e desaparecem, tá certo? Se tem elétrons perto, ele desaparece, né? Se ele perde elétrons, ele fica positivo. Aí chega elétrons perto, ele desaparece, e assim por diante, porque é pseudocátions. Então, os elétrons, então seriam falsos cátions imersos no mar de elétrons, como você está vendo aqui. Então, isso justifica a condutividade elétrica dos metais, né? Tem alta condutividade térmica, elétrica, suporta alta pressão, cabos de aço, de pontes, assim por diante, né? Aí para você ver, aqui eu tô com a canequinha de alumínio, um pedacinho de ferro, e aqui o cinto, no meu cinto tem a fivela do cinto, né? Que ela é isolada pela correia, né? Que é o couro, né? E aí, vamos lá? Agora algumas características atribuídas aos compostos, né, iônicos aí, tá certo? Então vamos lá, capacidade de dissolver na água, verdade. Condução de corrente elétrica quando no estado sólido, aí não, estado sólido não tem jeito, né, pessoal? Porque os íons estão presos no retículo cristalino pela força eletrostática que os une, né, positivo e negativo, né, tá bom? Alto ponto de fusão de ebulição, claro, né? O cloreto de sódio derrete a por volta de 800 graus e vai entrar em ebulição a mais de 1400, para você ter uma ideia. A ausência de condutividade elétrica quando fundidos, não, quando fundidos, conduz bem a corrente elétrica, acabamos de falar, né? Quando derretidos, né? Fundido é derretido, no estado líquido, né? Beleza? Ótimo, bom, mais um. Aí tá perguntando aqui, né, pessoal? A substância A é solúvel em água, insolúvel em óleo de cozinha, enquanto a substância B é insolúvel em água e óleo de cozinha. 2. A substância A não conduz corrente elétrica no estado sólido, mas apresenta alta condutividade elétrica, né, quando está no estado, na solução aquosa ou no estado fundido. Composto iônico, né, pessoal? Então, tá bem claro aqui, o A é iônico, né? Acabamos de falar que conduz corrente elétrica quando derretidos, fundidos ou em água, né? Beleza? Tranquilo? Tá ótimo. Vamos embora? Aí, pessoal, fazendo outro aqui, né? Exercício aí, para que preencher as lacunas aí, CA e BR, né? Bom, CA e BR você pode ver o número atômico, olhar na tabela periódica, né, pessoal? A posição está no grupo 2A, tem dois elétrons, última camada, tende a perder dois elétrons. O BR está no grupo 7A, se tem 7 elétrons, última camada, tende a ganhar um elétron. Então fica CA2 mais BR menos. Dá para você fazer direto, ó lá, consultando na tabela. Então CA está no grupo 2A, né? Tende a perder dois elétrons, CA2 mais. E o BR ganha um elétron no grupo. Tá 7A, pessoal, tá errado aqui. Grupo 7A, tá bom? O bromo tá no grupo 7A, tá? 7A aqui. Então, para ganhar um elétron, beleza? Ganha um elétron, fica BR menos, né? Isso ganha um elétron. E aí, olha lá, CA2 mais BR menos, BR menos, olha lá. Por que dois BRs? Porque CA2 positivo, BR1 negativo. Precisa de dois BRs para combinar. Lembrar que o elemento chama bromo quando ele ganha o elétron e vira brometo. Então, brometo de cálcio. Aí você preenche as lacunas aí, beleza? Tranquilo. Condutora de corrente elétrica, né? Por quê? Ligação iônica, metal a metal, podendo ter metal com hidrogênio, composto iônico, né? Conduz corrente elétrica derretido ou em água, a gente já falou. Bom, pessoal, terminando um pouquinho aqui, só fazendo um replay, né? Do que a gente já viu. Se você pegar o íon cátion alumínio com o íon ânion óxido, a gente até já montou aqui na aula. Se você colocar outro óxido, outro alumínio, outro óxido, aí você acerta. Você já tem 6 positivos agora, outras 6 negativos, né? Aí você tem a bauxita aqui, ó. A foto aqui da bauxita, extração da bauxita, que é o minério, né? Tá certo? Você extrai óxido de alumínio, né? Tá certo? Tranquilo? Bom, turma, aqui eu coloquei para vocês, ó, coloquei vários cátions, tá? E vários ânions para você acostumar, para você fazer esse tipo de combinação que eu fiz aqui, ó. Montar a fórmula iônica, tá aqui a fórmula iônica, beleza? Faça esse entendimento para chegar na fórmula iônica, beleza? Tá? Então usa positivo com negativo, vai lítio com todos aqui, sódio com todos aqui, desse jeito e vai fazendo assim, tá vendo? E aí, importante, né, gente? O elemento flúor, ânion fluoreto, elemento cloro forma ânion cloreto, bromo, brometo, iodo, iodeto, elemento oxigênio forma ânion óxido, então vai acostumando. Elemento enxofre forma ânion sulfeto, elemento nitrogênio forma ânion nitreto, elemento fósforo forma ânion fosfeto, elemento hidrogênio forma ânion hidreto, tá? Que vai dar uma função inorgânica hidreto, viu, pessoal, tá? Então, o hidrogênio normalmente ele é positivo, ele é mais, porque ele às vezes tende a perder um elétron
quando você tem ele em forma de cloreto de hidrogênio colocado em água para virar um ácido, né? Mas ele pode ganhar um elétron também, né? O hidrogênio é interessante, formar uma função inorgânica que chama hidreto. Bom, gente, espero que você tenha entendido, né? Essa aula ficou um pouco grande, mas bastante legal. Então, capítulo 11, ligação iônica. Tenta fazer nessa ordem dos exercícios, MF3, é mergulhando no fundo 3, depois o 8, 9, o 10, assim por diante. Faz nessa ordem bonitinho, tá? Atividade suplementar tem que fazer alguns, o pessoal não deixa de fazer, tá bom? E o Eureka, esqueci do Eureka aqui, fazer o Eureka, não deixar de fazer o Eureka, beleza? Bom, pessoal, então, tá joia, gente. Muito obrigado, fique com Deus, Senhor Jesus abençoe você, sua família, tá? Obrigado por ter participado aqui da aula, tá? Fique com Deus, galera, valeu, como vocês dizem, fui.